noite a todos. Estamos aqui iniciando a nossa palestra do dia referente aí ao nosso ciclo de palestras, na realidade, oferecido aí pelo curso de Publicidade, Propaganda e Jornalismo da UVA. Hoje nós temos aí a continuação do evento que foi iniciado pela manhã. Então, hoje à noite estamos aqui começando essa segunda parte do ciclo sobre direitos humanos, esse é o nosso tema, e temos aqui o privilégio de contar aqui com a presença da professora Camila, nossa colega da UVA, que hoje traz aí o tema, a necessidade da proteção aos direitos humanos nos conflitos armados e na guerra. Nós vamos ter 1 hora de palestra, certo? Nesse segmento, o chat vai estar disponível para todos deixarem aí suas perguntas, que aí a professora Camila vai nos dizer se ela prefere deixar para o final as perguntas ou se isso vai sendo feito ao longo da sua fala. De qualquer forma, eu vou ficar aqui como moderadora, observando o que está sendo postado no chat e passando essas informações para a Camila, que ela não precisa nem ficar se preocupando com o chat e se entrar na fala, tá bom? Eu vou deixar, então, para a professora Camila se apresentar, porque nada melhor do que, né, ela nos dizer a que veio e o que tem aí para deixar como contribuição para a gente aí a respeito desse tema. A fala é sua, Camila. Bom, boa noite. O meu nome é Camila Arruda, eu sou professora do curso de Direito dos campos Cabo Frio e Campos Tijuca, e eu tenho doutorado na área de Direito pelo PPGD UVA e meu mestrado na área de Ciências Ambientais também pela UVA. E vim aqui falar um pouco para vocês, eu fui convidada pela professora Vanessa para falar um pouquinho de vocês sobre o problema que a gente tem visto diariamente, desde março, a questão do conflito, da guerra, os refugiados, a necessidade da proteção desse grupo vulnerável pelos direitos humanos. Então, eu selecionei para falar um pouquinho para vocês e vamos tentar concentrar as perguntas para o final. Eu vou ver se eu consigo falar tudo em 40 minutos para depois, no final, a gente ter pelo menos uns 15 minutos para as perguntas. Tá bom, professora Mônica? Sim? Vou tentar monitorar meu tempo assim. Isso. Bom, vamos começar do início, né, para contextualizar vocês a questão da proteção humanitária. Após a Segunda Guerra Mundial, foi necessário se pensou em como proteger os direitos humanos de uma forma efetiva. Então, foi pós-Segunda Guerra que foi criada a ONU. E um dos grandes desafios da ONU é justamente a questão dos refugiados. Então, dentro da ONU, eles criaram um alto comissariado, que é a Acnur, que é responsável essa agência é responsável por acolher e proteger esses refugiados. Então, a ONU veio se organizando ao longo dos anos e esse problema dos refugiados não é um problema novo. Então, você vê que isso foi pensado na Segunda Guerra, vários protocolos foram feitos de proteção, várias convenções, vários instrumentos legais foram criados para a proteção dos refugiados. E esse alto comissariado, então, ele tem essa função de acolher, de fazer a gestão dos recursos de uma forma eficiente para acolher esses refugiados e os deslocados, que não só os refugiados, mas aqueles que têm que ser deslocados dentro do país, e os apátridas.
Atualmente, 133 países são signatários do Pacto de Acolhimento dos Refugiados. E quem é uma pessoa refugiada? Quando a gente fala em refúgio, uma coisa vocês têm que entender. Primeiro, que quando a gente fala em direitos humanos, nós estamos falando numa dimensão internacional. A proteção dos direitos humanos é ligada a tratados e convenções internacionais de proteção ao homem. E quando a gente fala em norma pátria, norma interna, a gente está falando de direitos fundamentais, que são os norteados pela nossa Constituição. E quem é uma pessoa refugiada? O refugiado é aquele que se encontra em uma situação de perigo e, por conta desse perigo, ele é obrigado a sair do seu país, o país dele de nacionalidade, o país que ele tem um vínculo jurídico de nacionalidade. Ele é obrigado a deixar sua casa, ele é obrigado a deixar seu documento, ele é obrigado a a deixar sua história para trás e procurar segurança em um outro país. Então, esse refugiado é qualquer pessoa, é considerado refugiado qualquer pessoa que, em razão de raça, religião, nacionalidade, que ele tenha que deixar seu país, o país de origem, o país de nacionalidade, em busca da segurança e de um outro país. Diferente do asilado, que o asilo você pode pedir dentro do seu país, a condição de refúgio se dá quando você ingressa num outro país. Então, o refugiado é aquele que consegue sair do seu país, pisar num outro país e lá ele pedir a condição de refúgio. Então, é uma condição sine qua non para você ser um refugiado, é você colocar os pés em um outro país. Então, me lembro que na questão da Venezuela, tinham imagens das pessoas vindo, andando nas estradas, até chegar em solo brasileiro, quando eles pediam a condição de refúgio. A mesma com o conflito russo. Os ucranianos estão deixando o país e procurando países vizinhos para buscar esse refúgio. A gente tem a possibilidade de ter o refugiado de guerra, o refugiado ambiental, um refugiado de clima. Então, vários tipos, refugiado econômico, que não tem condições de viver mais dentro daquele país por questões de conflitos econômicos internos. Então, são várias as condições que levam a pessoa a ter que largar tudo e buscar um outro país para se abrigar. E aí tem umas fotos, né, que são bem chocantes, as pessoas, muitos afogados aqui, ultrapassando o mar para chegar num país europeu buscando refúgio. Refugiados. Bom, pessoas deslocadas à força. Quando a gente fala em refugiado, são os estrangeiros que chegam num outro país deslocados à força. Então, milhares de pessoas milhões até de pessoas deixam seus países por conta de conflitos armados, de violências generalizadas ou de violações aos direitos humanos. A Covid-19 foi muito impactante nessa questão, porque as pessoas não puderam se deslocar. As fronteiras estavam fechadas por questões sanitárias e as pessoas não puderam mais buscar refúgio, se deslocar internamente. Ficou inviável por questões sanitárias que isso acontecesse. O número de solicitações em 2020, 4,1 milhões de pessoas pediram refúgio até o final de 2021. Em 2021, subiu para 4,4 milhões. E a tendência é subir, porque a gente vê que na questão do conflito na Ucrânia, Rússia versus Ucrânia,
a quantidade de refugiados está aumentando de maneira muito grande. Está aumentando, assim, um quantitativo muito maior de pessoas pedindo refúgio. Os deslocados internos, eles se movimentam dentro do próprio país. Quando um conflito é numa determinada região, eles fogem daquela região, procurando uma região onde eles se sintam mais seguros, mas não deixando o país. Eles procuram dentro do próprio Estado uma condição de fuga. Então, são os deslocados internos. Eles deixam a sua casa, eles deixam a sua vida de lado, mas ainda dentro do país. Eu não sei se vocês devem ter ouvido falar da ONU negociando para a passagem de civil com segurança para que eles pudessem ir para outros países, que eles estavam negociando a abertura de 5 corredores. Seriam áreas que eles pudessem transitar sem ter em risco a vida deles. E a outra preocupação da Acnur é a questão dos apátridas, que são pessoas que não têm uma nacionalidade reconhecida com um determinado país, e eles são muito discriminados por conta disso. É um problema que dá uma invisibilidade muito grande para as pessoas, porque eles não têm um vínculo de nacionalidade, eles não têm como conseguir, muitas vezes, ir à escola, consultar um médico, porque eles não são reconhecidos, eles são invisíveis para o mundo. Então, a Acnur também se preocupa com os apátridas, tentando garantir a eles uma nacionalidade. Então, os refugiados, eles não são só um número, eles são pessoas. Eles pertencem a um determinado grupo, a uma determinada nacionalidade, que, por conta de questões sociais, questões políticas ou grave violação de direitos humanos, dentro de conflitos armados, eles acabam sendo expulsos, entre aspas, saem da sua zona de conforto do seu país e sofrem muitas necessidades humanitárias. Então, essas necessidades humanitárias e essa responsabilidade de cuidar dos refugiados é de todos os países signatários da Convenção. Então, todo mundo que assinou o pacto, assinou a Convenção, é responsável por receber e cuidar e zelar pela integridade e pelos direitos humanos dessas pessoas que estão vulneráveis por conta de um conflito. Quando cessa o conflito, o maior interesse deles é voltar, retornar para a sua vida anterior, retornar para o seu país, para a sua identidade, voltar para a sua terra. Esses são os retornantes, que a Acnur também faz esse acompanhamento desses retornantes aos países de origem, dando a eles toda a estrutura para retornar à vida e retornar à condição de refúgio, ou de retorno à sua pátria. Bom, os solicitantes de refúgio, eu já expliquei para vocês que são aqueles que pisam num país que não é o deles de nacionalidade, e aí eles estão fugindo de um conflito e pedem àquele país que os recebeu a condição de refugiado. Então, quando eles pedem essa condição de refugiado, eles passam a ter uma proteção internacional, uma proteção de direitos humanos. E quando a gente fala dos conflitos, e por que eu botei conflitos armados e guerra? Porque para ser guerra, tem que haver uma declaração de guerra. E a gente vê que não houve uma declaração de guerra. A Rússia não declarou guerra, ela simplesmente invadiu.
Invadiu com armas, invadiu com forças, quer tomar um território, e isso mobilizou não só os países da Europa, como também os Estados Unidos, todo mundo se posicionando em relação a esse conflito. O que o mundo vai fazer? E as fotos sempre dos conflitos, elas são muito impactantes, porque são usadas armas, crimes, violações aos direitos humanos com práticas de crimes de guerra, como bombardeios de áreas civis, bombardeios de escola. Semana passada, vocês devem ter visto o bombardeio de uma estação de trem, onde as pessoas justamente estavam aguardando o trem para poder sair de lá. Então, é sempre muito impactante. E aqui foi onde essa notícia foi a notícia que eu peguei logo assim que houve o ataque. A gente dormiu numa quarta-feira, quando a gente acordou na quinta-feira, a Rússia já tinha atacado, feito mais de 200 ataques à Ucrânia. E aqui a gente vê como a área mais atacada, como essa aqui, tá vendo? Essa aqui em vermelho. Mais fotos, né? Esse é um videozinho que é justamente a questão do ataque russo à estação de trem. Depois, até eu vou ver se a gente consegue disponibilizar esse material para vocês verem o vídeo, mas acredito que vocês tenham visto os noticiários em relação ao ataque. Pessoas tendo que buscar abrigos em estações de metrô, vivendo em condições onde não há proteção de direitos humanos, totalmente vulneráveis à fome, à sede, à Covid, porque a gente ainda vivia uma pandemia, a pandemia ainda existe. E as pessoas estão ali, vulneráveis. E qual é que eu peguei? Do dia 14 de março, tá? 2,3 milhões de pessoas já tinham deixado a Ucrânia desde o início da guerra. 1.412.503 pessoas já tinham entrado na Polônia, e o resto dividido em Eslováquia, Hungria, Moldávia, Romênia, Rússia e outros países europeus, Bielorrússia e outros países europeus. Então, tem aqui, hoje, dados de 11 de abril, que foi o dia que eu peguei o dado para preparar isso para vocês, a gente tinha refugiados ucranianos, 4.615.830 refugiados. Tá? Então, os países do entorno estão recebendo esses refugiados, estão chegando em condições precárias, precisando de apoio humanitário, e a ONU está possibilitando esse apoio. E eu vim para falar, eu falei em conflitos armados e guerra, porque esse problema é um problema que ele vem se arrastando desde 1945, da Segunda Guerra, que o objetivo da ONU era alcançar a paz. E desde então, ela vai tentando acordo com os países para alcançar essa paz. É a meta dela. E nós temos hoje, isso são dados da Acnur, que eu fui lá buscar esses dados recentes, dentro desses últimos 5 anos, ainda existindo 14 conflitos que se iniciaram ou foram retomados. Então, hoje nós temos no mundo não só o conflito Rússia-Ucrânia, mas mais 13 conflitos. O Afeganistão, que há mais de 40 anos o povo ele sofre com a questão do Talibã, questão de desastres naturais, pobreza. 2,6 milhões de pessoas também refúgio. Nós temos no Burundi mais 333 mil pessoas em busca de segurança. Etiópia, nós temos conflito na Etiópia. Na África, a gente tem o conflito do Iraque, que gerou mais de 1.400.000 pedidos de
deslocamentos internos e 282 mil refugiados. A República Centro-Africana, que está entre as 10 maiores crises humanitárias do mundo, que também teve mais de 600 mil refugiados e mais de 630 mil deslocados internos. Mianmar, que também tem mais de 800 mil refugiados, principalmente que vivem em Bangladesh. 52% deles são crianças, e entre os adultos, 52% mulheres e 48% homens. Então, são conflitos armados, guerras civis que acontecem no mundo. Aqui está o resgate no Mediterrâneo, as pessoas fugindo dos conflitos, navios cheios. A gente teve imagens muito fortes de refugiados morrendo afogados na hora de atravessar o mar, né, entre a África e a Europa. A Síria, que 11 anos depois de começarem os conflitos, mais de 6,6 milhões pediram refúgio. Temos o conflito no Iêmen, 3,6 milhões de pessoas deslocadas internamente, 24 milhões de pessoas precisando de ajuda humanitária. O conflito da Nigéria, com uma insurgência do Boko Haram, que gerou um pouco mais de 300 mil refugiados e 2,1 milhões de deslocados internos. A República do Congo, Sahel, mais de 2 milhões deslocados internamente, 858 mil pessoas refugiadas. Então, a gente pode ver que o problema do conflito armado, ele não surgiu hoje, não surgiu em março, e não é um problema que Rússia e Ucrânia. Ele é um problema muito maior. É uma crise humanitária que faz com que esses 133 países tenham que ter protagonismo para atuar no combate à violação dos direitos humanos. Ainda a gente tem o Sudão do Sul e a Venezuela, que a gente teve aqui 2,4 milhões de refugiados e imigrantes da Venezuela ao redor do mundo, e onde o Brasil recebeu muitos refugiados venezuelanos. Foi até, na época, uma confusão, porque se a gente tinha que receber ou não tinha, se a gente podia fechar as fronteiras ou não, não pode, o Brasil é signatário de um acordo. E aí a gente vem falar de paz, né? Porque a gente, quando fala em guerra, em conflito armado, o que se espera é um mundo pacífico, um mundo que as pessoas não precisem sair das suas casas, buscar outros países onde haja uma integração entre os povos e uma segurança de que elas consigam viver dentro do seu país sem ter que afetar e ter as suas vidas modificadas por uma guerra. E quando a gente fala em violação de direitos humanos em guerra, não há como você dizer que a população civil não vai ser afetada num conflito. Porque a bomba cai, ela devasta, ela leva tudo que está no entorno. E, além do impacto naquele momento, a gente tem a questão das crianças que ficam órfãos, dos órfãos da guerra. Oi, Camila. Oi. Eu não sei se foi só para mim, mas deu uma congelada, travou um pouquinho, não sei se todo mundo percebeu. Mas se você voltou? Repetir só essa última parte aí da fala, que ficou uns segundos aqui sem nada.
Tá, quando a gente fala na questão da guerra, a violação dos direitos humanos, ela é notável. O impacto que existe para aquelas pessoas que vivem naquele país, para a saúde mental, para a vida daquela sociedade, fora a destruição do país, existe também uma necessidade de retornar à estrutura dessas pessoas, né? Não tem como você não falar em violações. E eu falei aqui um pouquinho de crimes de guerra. Muitos crimes são cometidos e a gente tem ouvido narrativas agora na Ucrânia de estupros, de apropriação de bens, de sequestro de crianças. Um pouquinho, Camila. Deu uma travada? Está me ouvindo? Deve ser a internet. Estou ouvindo. Consegue ouvir? Consigo. Agora está tranquilo. Está tranquilo. Então, muitos crimes contra a população civil são registrados. Então, assim, estupros, apropriação de bens, sequestros de crianças, muitos crimes deixam essa população muito vulnerável. E é por isso que a gente verifica a necessidade da ONU entrar através do Acnur para proteger esses direitos humanos. E eu não sei se vocês lembram dessa foto desse menino que depois virou uma pintura, que ele estava na condição, vindo com os pais na condição de refugiados, para tentar chegar à Grécia, se não me engano, e ele não chegou, porque ele se afogou no meio do caminho. E aí John Lennon fala, imagina se não houvesse nenhum país, e o mundo será como um só. Imaginem as pessoas partilhando todo mundo. Espero que um dia você junte-se a nós e o mundo viverá como um só. Bom, a gente tem um mundo globalizado, uma internet que possibilita que esse mundo seja cheio de ideias compartilhadas, mas a gente ainda vive num mundo que, concomitantemente, existem 14 conflitos que ameaçam a população civil e que fazem com que elas precisem de uma proteção especial, que elas sejam vulneráveis, que elas se sintam ameaçadas nos seus direitos, nas suas garantias. E a Declaração de Nova York, em 2016, que reuniu todos os 193 membros das Nações Unidas, fizeram um pacto global para atender a esses refugiados, a trazer maior proteção e fazer um marco integral daquilo que você vai buscar para os refugiados. Então, o que esse pacto global trouxe? 4 objetivos. Diminuir a pressão dos países de acolhimento, esses países que acolhem, sofrerem menos pressão. Aumentar a autossuficiência dos refugiados. A gente tem que pensar que os refugiados eles chegam indocumentados, sem nenhum tipo de documento. Então, se a pessoa estudou, um médico, quando ele pede refúgio, ele não é mais médico, porque ele não tem nem mais o diploma dele, ficou tudo para trás. Eles só saem com a roupa do corpo, eles não levam nada, nenhum documento, nada. Eles têm que recomeçar do zero. Expandir o acesso a soluções de países terceiros e apoiar os países de origem para o retorno com segurança dessas pessoas. Que a gente consiga acabar com esses conflitos e essas pessoas retornem para os seus países com segurança. Então, essa Declaração de Nova York, ela
fala numa questão de emergência, uma emergência humanitária, que a gente viu muito agravada nessa questão do conflito desse ataque da Rússia à Ucrânia. Mas, assim, vocês conseguiram observar que antes dele já existiam outros? E por que o da Rússia? Isso alguém pode me responder aí no chat. Vocês acham que o da Rússia tomou uma dimensão para os países e para a imprensa que tomou esse conflito armado? Qual foi a diferença entre ele e os que estão acontecendo concomitante a ele? Vocês acham que é uma questão de dimensão? É uma questão econômica? É uma questão política? É uma questão de poderio bélico, que a Rússia tem um poderio bélico? A Amanda falou que acha que envolve ideologias políticas. Mas se você pensar que também tem questões econômicas, porque vocês já viram a questão da Rússia ser o maior fornecedor de gás, né, da Europa. E as sanções não estão sendo tão pesadas por conta disso, porque eles não têm autonomia, e no inverno isso é uma preocupação. Outra coisa que eu esqueci de falar, que eu falei da questão do refugiado do clima, mas vocês têm que pensar no frio que está na Ucrânia, que limita ainda mais. As pessoas têm que enfrentar o frio, o medo, o perigo para sair dos seus países. Então, essa preocupação desse grande fluxo de pessoas no momento de uma emergência sanitária, que é o Covid, que o pedido é para as pessoas se deslocarem o menos possível. A gente se depara com em um mês, mais de 4 milhões de pessoas que tiveram que deixar a Ucrânia em busca de uma segurança. Então, a Acnur, que é essa agência da ONU, ela busca soluções duradouras para esse problema dos refugiados. O Brasil tem um escritório da Acnur que apoiou o Brasil na questão da inclusão desses refugiados, apoiou o governo brasileiro na questão da emissão de documentos, na questão de engajar no trabalho, possibilitar estudo para as crianças e para as pessoas que vieram de outros países. A gente tem que pensar que eles enfrentam outras barreiras quando eles mudam de países. Além da questão da barreira física, tem a questão da barreira do idioma, muitas vezes, que eles nem sequer falam o idioma do país que eles estão entrando, né? As questões culturais envolvidas nisso, uma questão econômica importante. Então, a gente tem no Brasil esse escritório, a gente promove a proteção dos refugiados também internamente, que no Brasil a gente tem a nossa Constituição, tem a regulamentação através do Estatuto do Migrante, e todos os estrangeiros que aqui estiverem em território nacional, eles estão protegidos nos seus direitos. O Alisson falou aqui que a questão da Rússia querer expandir as fronteiras, sim, já tinha tido a questão dele invadir a Crimeia, que era um território, né, ucraniano. Tem a questão, óbvio, dele querer aumentar a fronteira dele, mas tem uma questão também econômica e uma questão de demonstração de força e poder também, né? A gente tem que pensar que dentro desse momento de conflito, onde todo mundo estava olhando para aquele conflito, todos os outros ficaram em segundo plano. Até mesmo a Covid, que era um destaque diário nas TVs, ele ficou em segundo plano em relação ao conflito.
Por quê? Por conta do número de vítimas que o conflito está deixando e, principalmente, eu acho que por conta da resistência. Porque não se pensou que fosse durar tanto tempo, porque não acharam que a Ucrânia tinha condições de resistir tanto tempo. E aí acabou sendo uma surpresa que resistisse tanto tempo. Então, a grande preocupação agora é no acolhimento dessas pessoas, o papel da ONU intermediando e negociando que esse conflito ele seja minimizado o mais rápido possível. A gente sabe que, como outros acontecem, pode ser que isso perdure por mais um tempo. Então, a Acnur ela tem o papel importante junto à questão de formação de novas políticas públicas dentro dos países, a questão do apoio técnico às faculdades de direitos e agências governamentais, ONGs que acolhem esses refugiados, e principalmente na questão de grupos de defesa de direitos humanos. Uma questão crimes, há a possibilidade do Putin depois responder por crime de guerra no TPI, por conta dos crimes de guerra que estão acontecendo, mas isso ainda é um cenário que vai se definir. Alex pergunta qual a minha opinião quanto ao ataque pertinente aos civis. Seria uma estratégia militar para enfraquecer resistência? Sim. Porque, na verdade, todo conflito, Alex, ele acaba chegando nos civis. A gente dizer assim, não, a guerra vai só vai atacar em terrenos militares, isso não é assim, né? Ele começa assim, mas ele, para enfraquecer e até porque a própria população apoia, né? Já vi várias matérias falando sobre isso, que a população ucraniana apoia essa proteção, que eles protejam o território deles, eles não querem de maneira nenhuma voltar a ser território da Rússia, seria um retrocesso muito grande. E a questão também da Rússia não querer que a Ucrânia fizesse parte da OTAN, que a Ucrânia até já recuou em relação a isso. Como o embargo também, a Rússia ela tinha poder de veto, né, no Conselho de Segurança. A Samara pergunta se seriam. Eu vou abrir para perguntas agora, mas e até para comentários, por conta dessas questões que eu trouxe, de terem outros conflitos e da gente ver que o da Rússia tem um destaque muito maior que os outros, né? Voltou, Elaine? O da Rússia ela teve tão mais destaque que os outros. A gente teve agora, no passado, a retirada das tropas. O comentário da Samara foi em relação ao enfraquecimento do poderio por conta do ataque civil. A Aline tem uma aqui, só que a guerra da Ucrânia foi que se falava em repatriar os brasileiros que estavam lá. Mas não entendo como esse termo é correto e por que usaram ele, já que eles não perderam a nação. Repatriar, nesse caso, seria retornar à pátria, tá? Não seria devolver a pátria. Eles não perderam a nacionalidade. Sim, retornar ao país. Buscar eles lá da área de conflito e trazer eles de volta para o país, entendeu? Eles usam o termo repatriar. Diferente dos refugiados, que eles estão vindo. Isso aconteceu na Covid também. 2 aviões foram buscar pessoas em Portugal que voltaram para o Brasil. Não sei se vocês lembram. Isso, em outros momentos, a gente já teve lá no Japão.
Foi no Japão que teve foi na China, que eles repatriaram muitos brasileiros que estavam na China na época do Covid, né? Eu não acho, não há nada que justifique violar direitos humanos, tá, gente? Não há nada, nada, nem economia, nem política, nem social, nada justifica. A guerra não é justificativa para tirar a vida, né? E, na verdade, a guerra não devia existir. O que eu coloquei aqui é que elas existem e várias delas, vários conflitos armados que estão fazendo vítimas. Nós recebemos muitos refugiados angolanos, a gente recebeu muitos refugiados da Síria, né? Durante um momento a gente recebeu muitos refugiados sírios, né? Então, assim, está parte da nossa história acolher essas pessoas, mas é óbvio que o Brasil é muito mais distante do que os países ali do entorno, onde eles podem ir de trem, e a crueldade de você explodir um trem, uma estação de trem, onde as pessoas estavam tentando sair dessa situação, né? O Luiz Alberto faz uma observação em relação ao estupro das mulheres na guerra, com o intuito de engravidar para um extermínio de um povo. Como um extermínio de um povo, né? Se eles engravidam, aumenta o povo, né? Não diminui. Eu não entendo muito essa análise deles falarem isso, né? Eu ouvi isso. Sim, a questão de você disputar. O Alex está falando que quando você atinge civis, você atinge famílias de militares, futuras gerações. Isso acaba e preocupa os voluntários de guerra quanto à segurança do seu grupamento familiar e do patrimônio da população, em contrapeso o domínio da Ucrânia como um todo. Então, muitas vezes, as questões individuais se sobressaem ao coletivo, mas isso vai de caso a caso, com os valores, o patriotismo. Sim, na verdade, o que acontece? Existe uma preocupação, é óbvio que a primeira coisa, isso foi uma cena que chocou muito quando os Estados Unidos deixaram o território do Afeganistão, as mães entregando as crianças para os soldados americanos levarem. Isso foi uma cena assim que impactou bastante, porque elas de alguma forma viam naquele gesto a única esperança de que aquele filho tivesse uma condição melhor de vida. Quer dizer, eles já chegaram a um ponto de não esperar mais nada dali, né? E essa busca por novos horizontes não é fácil quando você está num conflito, numa guerra, num conflito civil, numa guerra civil dentro do seu país. A gente viu e vê o número de amputados na guerra de Angola foi enorme. O número de queimados na guerra do Vietnã. Então, a gente viu assim, gerações serem impactadas por essas guerras, por esses conflitos, né? Fora as questões físicas, a gente teve questões de traumas, né? Estresse pós-traumático, de você ouvir as bombas caindo, e o medo de perder a família, a questão da separação das famílias, de se pensar que nunca mais elas vão se encontrar quando você é um perseguido político. Dentro de um país onde você não tem segurança, você tem que sair e deixar a sua família para trás, sem saber se eles vão ser, de alguma forma, atacados ou violados porque você tinha era o perseguido, era o que tinha essa questão política e não a sua família necessariamente. Então, assim, é uma grande preocupação. Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente está nos últimos minutos da nossa palestra. Ficou claro a questão da necessidade, da importância de proteger esses refugiados, de aceitar e de dar a eles uma dignidade de vida? Ficou claro para vocês isso?
E tem um monte aqui que eu não vi, gente. Alguém tem alguma pergunta? Eu não sei se você conseguiu ler todas as que estavam Não consegui. aí, né? Porque teve uma leva com várias perguntas, né? Se você puder me ajudar com elas, algumas pelo menos, para eu Deixa eu ver responder. se eu consigo fazer aqui a diferença, né? Porque alguns foram comentários. Isso, e outras perguntas. Outras foram perguntas, porque entraram vários, eu acabei não conseguindo ver todas. Mas eu acho que você respondeu assim, basicamente, quem tinha a pergunta até repetiu aqui no chat, eu acho que você conseguiu. Quando você fez aquela primeira pergunta a respeito de quais seriam, né, os motivos, algumas pessoas se posicionaram, aí você... porque, Mônica, falaram sobre ideologias políticas, sobre a questão da polarização da oposição do sistema econômico e político entre o capitalismo e o comunismo, porque que essa guerra teve essa relevância, né? E a própria história do Putin, né, como um líder, já demonstra ele como uma pessoa que não tem limites para conquistar aquilo que ele quer. E o que ele quer poder, né? Então, ele vai tentar alcançar esse poder de todas as formas. Então, assim, na história se repete, a gente viu isso com alguns líderes que queriam conquistar territórios para mostrar força, né? Força, poder. E ele não se incomodou com a questão de a Europa toda está contra eles, Estados Unidos, e ele diz assim, pode ficar todo mundo contra mim. Como se diz assim, eu me garanto. Né? E assim, tanto que eles estão fazendo embargos às pessoas da família dele, aos amigos dele, para enfraquecer e ver se ele cede um pouquinho nas negociações, porque ele está intransigente, né, nessas negociações. Então, assim, a gente vê, mas o que chama bastante atenção é a dimensão que isso tomou e a quantidade de pessoas que estão tendo que buscar outros países para ter segurança. Isso vai ter um impacto. E isso dentro de uma situação, imagina, a gente passou 2 anos, né, tentando combater um vírus que afastou e isolou. A gente tem lockdown na China hoje, né? Que o lockdown da China, as pessoas não podem nem dormir no mesmo ambiente. E aí a gente tem um país que está num conflito, numa guerra, um conflito armado, e que 4 milhões, que se você for olhar semana que vem, provavelmente já chegou a 5 milhões de pessoas, tiveram que sair do país, procurar outro país em busca de segurança. É muito cruel, né? Que tudo isso aconteça e assim, e que a gente saiba que o direito humanitário ele tem que proteger essas pessoas, porque a única esperança que eles têm é uma proteção internacional. Porque ali, se não é uma proteção internacional levando uma água, um alimento, levando medicamento, eles vão estar mais vulneráveis ainda, porque eles já estão sem casa, eles estão em abrigos, eles estão vulneráveis a doenças, e aí eles vão ficar mais expostos ainda. Alguém fez algum comentário aqui falando das sanções, que eu estou vendo. A Paola está falando que não conseguiu abrir o link, Mônica, ou o link do Forbes. Eu perdi aqui. Aqui tá normal o link, já tá chegando a resposta de todo mundo. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Eu estou tentando aqui olhar.
Mas eu não estou vendo nenhuma pergunta agora, não. Você está vendo, Mônica? Por agora? O Alex comentou, ninguém vai se opor à guerra declaradamente como um país, porque pode culminar em uma terceira guerra. Essa é uma questão sempre complexa e cheia de nuances. Por isso, há o princípio de intervir de modo agressivo, aplicar penas e sanções. Sim, sim. Na verdade, a gente teve, nesse período, desde a idade da minha mãe, inclusive, que ela nasceu em 45, no ano que acabou a Segunda Guerra Mundial, acabou em setembro, ela nasceu em novembro. Desde então, se busca a paz mundial. A gente conseguiu, salvo engano, 10 dias de armistício, na época do Obama, por isso que ele ganhou o Nobel da Paz, e só, né? Desses anos todos, 77 anos. E a gente vê que, então, é uma busca incessante por essa paz, né? Que várias situações levam a crer que esse poderio econômico e a questão de ter a bomba atômica é uma coisa que... E eu acho que também a questão econômica do gás também é uma grande preocupação que leva com que eles façam algumas sanções, mas que não façam uma intervenção direta, não mandem um invada também, para não ter um conflito mais direto que possa ameaçar a integridade de outros países. Certo? Sim. Camila, uma pergunta, no meu caso aqui. Nós já vimos situações em que alguns países, né, quando receberam uma grande quantidade de refugiados, chegaram a se posicionar. Nós já tivemos alguns posicionamentos assim, bem polêmicos da Itália, né, que estava recebendo uma quantidade muito grande. O país ele tem esse direito de negar a entrada de um refugiado? O que acontece, como eu falei, os países signatários dessa convenção, eles se obrigam a receber os refugiados. Existe uma discricionariedade de receber estrangeiros no país, tanto que alguns países exigem visto, né, e deportam imigrantes indocumentados. Mas a condição de refúgio, o que acontece? Existem até umas ONGs que apoiam esses refugiados a chegar até o país. Eles chegam totalmente sem documentos. Então, como eu falei, eles têm que pisar no solo do país para ter direito. Uma vez que ele botou o pé no país, ele pode pedir o refúgio. Mas ele não pode pedir o refúgio fora do país. Então, teve algumas situações de pessoas entrarem com documentos, com passaporte, receber um passaporte. Olha, quando você chegar no país, joga esse passaporte fora e pede na Polícia Federal o refúgio. Sabe? Porque eles estão entrando irregularmente, indocumentados. Mas o país, na hora que é pedido o refúgio, ele vai dar, porque ele é signatário de um tratado. Se ele não for signatário, ele não vai... Não dou condição. Mas esses países que você falou são todos signatários, tanto que aí a Acnur veio, conversou, deu um auxílio, e esse papapá, a gente ouviu falar em construir muro, né? A gente ouviu falar, vamos construir um muro para não deixar entrar, não vamos deixar mais entrar refugiados. Mas você vê que isso foi um movimento que parou. Porque, na verdade, o país ele tem essa obrigação, de proteger. Não pode negar esse direito da pessoa buscar uma condição de segurança, de fugir do conflito. Tanto que depois eles têm esse movimento deles retornarem. A própria Acnur vai acompanhar esses casos, e assim que o país voltar a um estado de paz, uma reconstrução, essas pessoas voltarem para a origem delas, que muitas vezes elas não estão vindo, não é como um imigrante que veio tentar a vida, quer recomeçar, que veio voluntariamente. Não, eles vieram com uma condição de opressão, uma condição especial. Tá? Não é aquele que atravessa, por exemplo, o deserto do México querendo morar nos Estados Unidos. Não é isso.
É uma condição mesmo de que você está fugindo de uma situação de guerra, de opressão, uma perseguição religiosa, uma perseguição política, que aí você pede a condição especial de refugiado. O Alex tem aqui uma pergunta para você. A territorialidade da nação para prover o refúgio, então, não abrange nem o mar territorial, você te faz pisar em terra. Entendi. Você está falando da questão do mar, né? Se você chegar dentro do mar e territorial, eu entendo que você possa pedir, mas o que acontece, Alex? Você tem que ter uma condição de você pedir, e no mar você não tem condição de pedir, né? Você tem que pisar em terra para poder se apresentar e dizer assim, eu sou uma condição de refugiado. Mas eu entendi o que você quis dizer. Sim, a gente tem a questão do mar territorial, que é parte do território, e que aí seria uma condição excepcional. Mas diferente de, por exemplo, um asilo político que você pode pedir de dentro de um outro país, por exemplo, já aconteceu de pessoas serem perseguidas políticas, estão dentro de um país, por exemplo, está dentro da França e pede asilo político no Brasil. Ele não precisa estar dentro do Brasil. O refugiado tem que estar dentro do Brasil. Dentro do Brasil, ou dentro do país que ele vai, ou dentro de uma área onde seja a jurisdição daquele país. Certo? Então, dentro da jurisdição territorial. Alguém mais? Eu acho que todo mundo já fez as suas perguntas, é isso? Estamos aqui. A gente ia poder conversar a noite toda, né? É verdade, eu tentei dar um apanhado geral do assunto, só para contextualizar. O Vitor está perguntando se eu acho que essas guerras, a questão da economia... Olha, Vitor, eu posso até arriscar dizer que todas essas guerras, todos esses conflitos, quer dizer, tem uma questão econômica por trás. Você vê que o Afeganistão, até a própria guerra do Iraque tinha questão do petróleo. Tem muitas coisas, se você for esmiuçar, né? Sim, tudo bem, o Afeganistão tem a questão religiosa envolvida, mas você tem uma questão econômica por trás desses conflitos, porque os Estados Unidos ele não ia entrar no Afeganistão se não tivesse um interesse maior. Não era um interesse só humanitário, né? Era um interesse maior. Você olha por trás disso. Então, assim, pode vir um dia a piorar? Eu espero que não, né? Você está perguntando assim a minha opinião, eu espero que não. Como uma cidadã do mundo, né? Assim, de um mundo globalizado, eu espero que não piore. Mas é uma coisa que deixa a gente, no mínimo, um pouco apreensivo, né? De como isso vai seguir. Bom, gente, eu vou finalizar, porque a professora Mônica vai receber a próxima palestrante, e agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês, falando de um assunto tão, assim, bom de se falar, bom no sentido de que tem assunto, né, tem conversa, a gente poderia falar muito mais sobre isso, e me colocar à disposição numa outra oportunidade para falar de outros temas também que são igualmente interessantes, que eu acho que essas oportunidades de você fazer um olhar geral é bem interessante. E aqui a gente tem pessoas do direito, estou vendo que tem alunos meus aqui, tem alunos de jornalismo, de publicidade, de administração, que eu já vi. Então, assim, é um prazer para falar para todos vocês. Nós é que agradecemos aqui a sua fala preciosa, principalmente nesse momento em que a gente está vivenciando de uma maneira tão impactante, né, esse processo da guerra da Ucrânia e da Rússia. E realmente todas essas informações que você trouxe aqui para a gente faz com que a gente reflita ainda mais sobre essa questão dos direitos humanos, né, de como essas pessoas estão passando por situações realmente desesperadoras, que a gente não pode nem imaginar
o que é isso na prática. Estamos aqui, de longe, discutindo o tema, lamentando que isso aconteça, mas, infelizmente, nós temos aí essa situação desastrosa Eu mesmo, posso né? botar meu e-mail, porque eu vou botar meu e-mail aqui, caso vocês queiram, apareça alguma dúvida, queiram a apresentação. Eu não sei se a gente tem como disponibilizar para eles, porque a gente tem... A princípio, quando fechar aqui a gravação, quem esteve na sessão já pode ter acesso à gravação. Tá, porque a gente clicando, né? teve horas que teve mais de 80 pessoas aqui online. Sim, foi. Mas, de qualquer forma, nós vamos verificar como a gente pode fazer essa divulgação a quem tiver interesse. Então, quem tiver pode entrar em contato com a professora Camila, que a gente recebe aí essa informação e aí repassa o link para que as pessoas possam ter esse acesso aí à palestra, tá bom? Ótimo. O formulário está aí para vocês preencherem. Como sempre acontece, né, esse formulário depois vai ser entregue aí ao departamento responsável pela parte lá do estágio, então é interessante que os alunos façam sim, houve a pergunta, né, a abertura desse protocolo para que a secretaria possa depois encaminhar a questão da hora de atividade complementar, tá certo? Então, além da assinatura, depois vocês podem fazer com calma o pedido desse protocolo, tá? Eu só não sei, Alex, se vai ser enviado diretamente para o e-mail, tá bom? Essa parte ainda não posso garantir que eu não tive acesso a essa informação, mas a gente mantém vocês aí atualizados sobre isso, tá bom? Afinal de contas, todos aqui são alunos, né, do curso e estão sempre em contato com um de nós, ou do jornalismo, ou da publicidade, ou diretamente aí com a Camila. A gente atualiza essas informações para que ninguém fique aí prejudicado por não ter conseguido ter o acesso também aí como brinde das horas a ser depois dessa fala aí tão esclarecedora a respeito do tema. Eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, Camila, como sempre, você está aí com essa abertura para participar de todos esses trabalhos que a universidade está proporcionando. Com certeza os alunos vão sair daqui com um outro repertório muito mais amplo, muito mais reflexivo sobre o tema. Obrigada Agradeço mais uma vez a todos, tá? Uma boa noite. Deixando aí os comentários da palestra, do carinho aí por vou tirar uma foto, né? Para a gente registrar o momento, senão a gente até esquece. A gente acaba deixando, né? A gravação a gente vai deixar disponível para vocês, tá? Tá bom. Um grande beijo. Bom feriado a todos.